Olá, estamos de volta. Isso mesmo. Você aí já está preparado? Vamos começar aí agora a nossa revisão. Aula 55.2. Vamos aí revisar a literatura, o modernismo no Brasil, a primeira geração. Modernismo no Brasil, nós temos aí como um marco, inicial aí, vamos dizer assim, não bem inicial, mas o que a gente traz lá do pré-modernismo, a Semana de Arte Moderna, de 1922. Esse é o marco do movimento modernista nas artes do Brasil. E aí é nas artes mesmo, não é só na literatura, tá? Por isso que a gente trata aqui a Semana de Arte Moderna como marco do movimento modernista na arte do Brasil. Também nós temos aí que o modernismo no Brasil traz aí essa Semana da Arte Moderna como um evento realizado, e aí nós vamos localizar onde aconteceu esse evento, em São Paulo. E lá nesse evento, durante aquele período, aí nesse caso foi resumido, o comportamento artístico do país. Então, desde 1911, quando começaram a aparecer as primeiras manifestações modernistas. Olha só, então, se iniciou lá em 1911, só na Semana da Arte Moderna é que aí veio ser apresentado todo esse movimento aí da arte. Então, a Semana de Arte Moderna marca o que ficou denominado como primeiro movimento modernista no Brasil. Então, vejam que nós estamos trazendo toda hora esta informação. A mostra na Semana da Arte Moderna foi assim uma mostra, que influenciou as artes plásticas, o teatro e a literatura, transformando-se em um divisor de água no setor brasileiro, ok? Na literatura brasileira, as principais características do modernismo, vamos lá, rompimento com as estruturas do passado, anarquismo, sentimento destruidor, volta aí às origens, uma linguagem coloquial, valorização do índio brasileiro, nacionalismo ufanista, exagerado e utópico. Como característica forte, vamos ver aí um caráter revolucionário, ok? Então, essas são as características em que vocês aí terão que identificar nas obras, todo essa nova forma, de construir aí a literatura do período modernista. Então, nós temos também os principais escritores. Vamos aí recordar, vamos revisar grandes nomes aí da literatura, em especial a primeira fase do modernismo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, Antônio de Alcântara Machado, Manuel de Bandeira, de Cavalcante, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, entre outros, ok? Muito bem, aluno terceirão, nós temos aí então o final da nossa revisão. Podem aí rever esse material mais uma vez. E é claro, tudo isso para te ajudar a gabaritar lá nas atividades, onde nós vamos bater um papo melhor sobre isso, lá analisando as questões. Valeu? Até lá então! Oi, estou de volta, conforme combinamos. Agora sim, nós vamos para o nosso momento atividade de sala. Tudo bem? Tranquilo? Vamos nessa então. Olha só, vamos tirando dúvidas. Resolução de atividade de sala. Questão número 1. A Semana de Arte Moderna, 1922, expressão de um movimento cultural que atingiu todas as nossas manifestações artísticas, surgiu de uma rejeição ao chamado colonialismo mental. Pregava uma maior fidelidade à realidade brasileira e valorizava, sobretudo, o regionalismo. Com isso, pode-se dizer que, letra A, romance regional assumiu característica de exaltação
retratando os aspectos românticos da vida sertaneja. B. A escultura e a pintura tiveram seu apogeu como a valorização dos moldes clássicos. C. Os modernos arquitetônicos do período buscaram sua inspiração na tradição do barroco português. D. A preocupação dominante dos autores foi com retratar os males da colonização. E. Movimento redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando nossa realidade. Vamos aí liberar o gabarito para a gente poder conversar. Então, nós temos aí como o nosso comando solicita, você teria que analisar e chegar ao X da questão. Então, o nosso gabarito letra C, movimento que redescobriu o Brasil, revitalizando os temas nacionais e reinterpretando nossa realidade. Beleza? Todo mundo conseguiu? Eu ouvi um é isso mesmo? Não, gente. Vamos lá, vamos melhorar. Vamos aí para nossa justificativa. Por que alternativa letra E? Então, o principal objetivo da Semana, né, de Arte Moderna foi o quê? Combater a arte tradicional e com os padrões literários vigentes muito ligados à cultura europeia. Então, a partir da semana daquela semana, a arte brasileira ganhou novos rumos, buscando retratar o povo brasileiro e sua cultura. Ok? Muito bem. Vamos adiante. Questão número 2. O poema que segue é de Oswald de Andrade. Assim, sua tarefa consistirá em analisá-lo, tendo em vista, obviamente, que ele, assim como muitos outros, pertenceu à era modernista, posicionando-se firmemente diante de todo um contexto, seja esse político, histórico e econômico. Ok, até aqui uma afirmação. Vamos agora ao comando da questão. Vamos ver o que você, aluno, vai fazer como exercício. Não se esqueça de que, ao enfatizar tais características, ajuste-as a cada verso. Muito bem, então vamos lá. Primeiro, verbo cracar. Eu empobreço de repente. Tu enriqueces por minha causa. Ele azula para o sertão. Nós encontramos em concordata. Vós protestais por preferência. Eles escafedem a massa. Ser pirata. Sede trouxas, abrindo o pala. Pessoal sarado. Oxalá eu tivesse sabido que esse verbo era irregular. Olha aqui só. Nós vamos liberar o nosso gabarito para esses dois verbos, para esses dois textos. Por quê? Porque nós vamos conversar aqui. Você teria que fazer ajustes para cada um deles. Então, com o nosso gabarito, você vai conseguir acompanhar e verificar se conseguiu gabaritar. Teria que chegar próximo, tá? Não igual, né? Claro. Vamos aqui, então. Tem-se que, de forma magnífica, olha só, Oswald de Andrade, considerado aí o nosso poeta irreverente por excelência, ao criticar a sintaxe exacerbada, predominantemente aí, né, em estética, que essa é a crítica, a estética passadista, como é o caso aí do parnasianismo, né, que cria ele próprio um novo verbo, o verbo cracar, conjugando-o em todas as pessoas gramaticais. Só que, de forma contundente, faz aí uma crítica, né? Ainda que expresso pelas entrelinhas do poema. Dessa forma, apoia-se no marcante fato histórico. Qual é esse fato? Vamos aqui, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, né, ao trabalhar as pessoas gramaticais, sobretudo aí a primeira e a segunda, que é o eu empobreço, tu enriqueces, o autor, de forma magistral, ele alude ao fato de que os investidores, atraídos pela valorização das ações, arriscavam
todo o capital de que se dispunham em prol de negócio aparentemente atraente. Então, ainda trabalhando essa mesma temática, notamos por meio de um instinto bastante crítico os traços ideológicos de outros estilos de época. Oswald de Andrade, aí, ele incorpora à sua criação o uso de uma linguagem voltada para o prosaico, para o vulgar, como é o caso dos vocabulários escafedem, sarado, azula. Ok? Então, esse é o gabarito. Se não conseguiu chegar, mas se analisou alguns termos aí que já estão do nosso linguajar, do nosso português, se você conseguiu chegar nessa análise, tranquilo e tudo bem, porque realmente é a nova forma de trazer aí essa produção literária em que Oswald de Andrade constrói fazendo aí essa crítica. Questão número 3. Sobre a Semana da Arte Moderna e o Modernismo, estão corretas as seguintes proposições. 1. Inserida nas festividades em comemoração do centenário da independência do Brasil, em 1922, a Semana de Arte Moderna apresentou-se como a primeira manifestação coletiva pública na história cultural brasileira a favor de um espírito novo e moderno, em oposição à cultura e à arte de teor conservador, predominante no país desde o século XIX. 2. As discussões em torno da necessidade de renovação das artes surgem em meados da década de 1910, em textos de revistas e em exposições. Em 1921, já existia por parte intelectuais como Oswald de Andrade e Menotti Del Pitta a intenção de transformar as comemorações do cenário em momentos de emancipação artística. 3. A dimensão verbicovisual, que é o conceito criado pelo poeta irlandês Gomes Joyce, que trata de uma área da linguística que participa das vantagens da comunicação não verbal sem abdicar das virtualidades da palavra. Permeia toda a produção artística da poesia e da prosa modernista, que valorizava também a intenção da poesia com a música. 4. Apesar das primeiras manifestações modernistas terem surgido em São Paulo em 1910, foi apenas a partir de 1922 que o movimento ganhou visibilidade fora da capital paulista, alcançando parte do país. A ampla divulgação dos ideais modernistas deveu-se principalmente à Semana de Arte Moderna. 5. Manuel Bandeira participou ativamente da organização da Semana de Arte Moderna. O poeta foi considerado o mais radical entre os primeiros modernistas, uma vez que sua obra representa um dos cortes mais profundos do modernismo brasileiro em relação à cultura do passado. Letra A, 1, 2 e 4 estão corretas. B, 1 e 5 estão corretas. C, 3 e 4 estão corretas. D, 3 e 5 estão corretas. E, 2, 3 e 5 estão corretas. E aí, aluno, terceirão mediação, vamos lá. O nosso gabarito da questão é o gabarito letra A. 1, 2 e 4 estão corretas. E vamos juntos justificar por que a alternativa A está correta. Olha só, a proposição lá do item 3 faz referência à obra de Augusto de Campos. Ele, um dos principais nomes da poesia concretista brasileira, tá? Então, e 5, o que temos lá na alternativa, no item 5, Manuel Bandeira, embora tenha ajudado a divulgar e a solidificar os ideais modernistas com sua poesia, não participou da organização da Semana de Arte Moderna, tampouco ele foi ao evento. O poeta distanciava-se do grupo paulista, que centralizava os ataques
à cultura oficial e propunha mudança, mesmo porque à época moravam no Rio de Janeiro. Beleza? Então, assim nós vamos avançando, vamos para o nosso momento Enem, momento em que você aí vai exercitar, é claro, buscando aí já dominar essa questão do item, como é que o Enem cobra aí essa questão, você vendo a palavra-chave, entendendo que você tem que analisar a alternativa e descartar, e aí fazer o X da questão. O Enem, ele traz assim, né, gente? Sempre um gênero textual, sempre essa leitura ampla. Não pensem que é só um texto curto, não. Aqui a gente está escolhendo, ainda traz para vocês um que seja menos texto, né? Mas vamos lá, já preparados para o Enem. Poética, de Manuel Bandeira. É quase um manifesto do movimento modernista brasileiro de 1922. No poema, o autor elabora críticas e propostas que representam o pensamento estético predominante na época. Poética. Estou fardo do lirismo comedido, do lirismo bem comportado, do lirismo funcionário público, com livro de ponta expediente, protocolo e manifestações de apreço ao senhor diretor. Estou fardo do lirismo que para e vai averiguar no dicionário o cunho vernáculo de um vocábulo abaixo os puristas. Quero antes o lirismo dos loucos, o lirismo dos bêbados, o lirismo difícil e pungente dos bêbados, o lirismo de Shakespeare. Não quero mais saber do lirismo que não é libertação. Então, aí nós temos como exemplo Manuel Bandeira. Comando da questão. Com base na leitura do poema, podemos afirmar corretamente que o poeta, letra A, critica o lirismo louco do movimento modernista. B, propõe a criação de um novo lirismo. C, critica todo e qualquer lirismo na literatura. D, propõe o retorno ao lirismo do movimento clássico. E propõe o retorno do movimento romântico. E agora, aluno terceirão, nosso gabarito é letra A, né? Vamos aqui justificar. Então, nós temos aí que ao atermos aí ao pressuposto ideológico da estética modernista, todas as proposições, né, exceto a letra A, ou seja, somente a letra A, consideram-se como incoerentes, uma vez que um dos posicionamentos de Manuel Bandeira era de extrair poesias das coisas mais banais da realidade, negando assim o sentimentalismo exacerbado dos românticos. Por isso, ele não retoma o movimento, bem como ele repudia aí qualquer traço, né, formal em torno de estética, razão pela qual se pautava, sobretudo, pelo uso de versos livres. Por isso, não retomou o movimento clássico. Então, assim, dessa forma, o porquê da letra A ser considerada errada deve-se ao fato de que a nova proposta não era de abominar a poesia. Tanto é que, como expressa anteriormente a temática, por ele explorada se originava das coisas corriqueiras da vida. Beleza? Então, aí a justificativa do gabarito. Nós vamos agora para o nosso momento clube de leitura. E é claro que esse momento você vai usar aí para fazer essa leitura de leite. Deixamos aí para vocês algumas sugestões. Marco Naíma, de Mário de Andrade. Também temos Triste Fim de Policarpo Quaresma, Lima Barreto. E é claro, essa obra brilhante aí, né, que já vem toda intitulada aí com Euclides da Cunha, Os Sertões. E as duas últimas sugestões, Oswald de Andrade, com o Manifesto da Poesia aí do Pau-Brasil, e alguma poesia de Carlos Drummond de Andrade. Aluno, então chegamos aí ao final. É claro que nós vamos com a nossa linda mensagem. Vamos juntos? Então, olha só, para você, tenha foco, acredite que você é capaz. Valeu? Até a próxima!